Olá pessoal, essa é a primeira aula referente ao sistema linfático e nela nós falaremos sobre os conceitos gerais, referente ao sistema linfático, os conceitos de líquido intersticial e de linfa e também vou falar um pouquinho sobre o fluxo linfático. Espero que vocês aproveitem a aula. Em relação aos conceitos gerais sobre o sistema linfático, o sistema linfático ele será constituído pela linfa, pelos plexos linfáticos, pelos vasos linfáticos, pelos linfonodos e pelos órgãos linfóides. O que são órgãos linfóides? São órgãos ou que produzem células imunes, células do sistema imunológico, ou órgãos que maturam e armazenam essas células. Então, quem são esses órgãos? O timo, a medula óssea vermelha, o baço e as tonsilas. Lembrando que produção de células imunológicas, produção de células imunes, acontecem na medula óssea, assim como as células vermelhas do sangue, as células brancas também são produzidas na medula óssea. E o timo, o baço e tonsila. O timo vai servir para maturação, e armazenamento, e o baço e as tonsilas servirão para armazenar essas células produzidas. É claro que a partir do momento que as células são produzidas através lá de uma célula-tronco, elas podem sofrer mitose nesses órgãos, Então, quer dizer, as células que estão lá, por exemplo, nos linfonodos, lá no baço, elas podem, sofrer mitose, ou seja, se dividir, para formar novas células para combaterem se ocorrer um desafio, Mas a produção mesmo lá primária das células do sistema imune ocorrem na medula óssea vermelha. Bom, qual é a função, ou as funções do nosso sistema linfático? Vamos lá. Drenagem de líquido intersticial ou do excesso desse líquido, a gente já vai falar um pouquinho sobre, e defesa contra agentes patogênicos. O sistema, eu até poderia colocar também que serve como um ponto de direcionamento, absorção dos lipídios da nossa dieta, mas deixa isso para depois. A função principal é essa: drena o excesso de líquido intersticial e acaba protegendo também, combatendo o nosso corpo contra agentes patogênicos. A gente vai ver de que maneira. Mas o sistema linfático está intimamente relacionado ao sistema imune, O sistema imune é um sistema gigante e o linfático não deixa de fazer parte desse sistema. Bom, primeiro de tudo, vamos ver o que é o líquido intersticial e o que é a linfa, Eu expliquei para vocês um pouquinho o sistema circulatório, mas aqui eu retomo. Vejam, ó, aqui eu tenho uma artéria, A artéria está levando sangue através dela mesma, E ela desemboca em uma, vamos considerar que é uma artéria bem fininha, já desemboca em uma arteríola. Essa arteríola se abre em um capilar. E lembrando, ó, que o capilar ele possui uma membrana basal, possui um endotélio e ele é todo fenestrado, Claro que existem capilares diferentes, os sinusoides, capilares mais fenestrados ou menos fenestrados, mas generalizando os capilares eles possuem fenestrações, aberturas que permitem trocas com o meio. Como eu tenho um volume muito grande de líquido aqui no interior do capilar, no início dele, ó, vamos considerar que essa parte aqui é o início e essa parte aqui é o final, Porque o sangue está sob pressão, conforme o sangue vai passando aqui no início do capilar, extravasa muito líquido. Por quê? Porque a pressão hidrostática, a pressão do líquido dentro do capilar é maior aqui no comecinho do capilar do que no meio externo, do que no meio extravascular. Bom, isso faz com que, como a pressão dentro do vaso é maior do que fora, o líquido extravase para o meio intercelular, ou seja, o meio intersticial. A gente diz que esse líquido agora, fora aqui do vaso sanguíneo, é o líquido intersticial. Professor, é o sangue que extravasa? Não, não é o sangue, mas são muitos componentes do sangue. Água, glicose, aminoácidos, lipídios, deixa eu ver o que mais, hormônios, oxigênio, leucócitos, células de defesa. É mais fácil a gente ver o que não extravasa, que são as hemácias
e proteínas maiores, né? Tipo albumina praticamente não extravasa, tá? E nem é pelo tamanho das proteínas em si, mas porque elas acabam sendo repelidas ali pela parede do vaso, por uma questão de negatividade, enfim, a gente nem vai entrar nesse mérito porque é muito fisiologia, mas vejam, segue o caminho aqui, ó, né, ao longo do capilar, o que? Uma quantidade de líquido, claro, né, mas eu tenho ali, né, diluído nesse sangue muitas proteínas e e muitas hemácias. Inclusive, são essas proteínas que mantêm o líquido dentro do vaso sanguíneo. Vocês vão perceber que o paciente, por exemplo, que tem cirrose hepática, né, e o fígado já não funciona como deveria, ele diminui a produção de albumina e essa hipoalbuminúria, né, ou melhor, essa hipoalbuminemia, né, ou seja, ele tem pouca é, 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 tem pouca albumina no sangue, faz com que ele perca muito líquido e forme edema, ascite, tá? Então, um paciente que tem que tem menos, né, tem um nível de albumina menor do que deveria no sangue, no soro, um nível sérico baixo de albumina, perde um componente muito importante que é a chamada pressão oncótica, né? Essa pressão ela diminui. Por quê? Vejam, o que faz com que o líquido fique dentro do vaso sanguíneo é a pressão, um dos mecanismos, né? É a pressão oncótica ou coloidosmótica dessas hemácias, né? De outras células e dessas proteínas que puxam o líquido. Então vejam, aqui no final do capilar eu tenho menos líquido dentro do vaso sanguíneo, né? Eu tenho líquido claro, mas eu tenho muitas proteínas e muitas hemácias e extravasou bastante líquido. Eu tenho um volume de líquido aqui fora. E esse líquido que está aqui fora, que formou o líquido intersticial, ou seja, aqui no interstício, no espaço entre as células, acaba sendo puxado novamente para dentro, por dois motivos. A pressão hidrostática agora aqui no finalzinho aumentou, porque eu tenho mais líquido, né? Pressão hidrostática no espaço intersticial, não dentro do vaso. E dois, a pressão hidrostática dentro do vaso aqui diminuiu, né, porque vazou um pouco de líquido aqui no comecinho, mas a pressão coloidosmótica ou oncótica aumentou. Por quê? Porque agora eu tenho mais proteínas. Na verdade, não é que eu tenho mais proteínas, né? O número de proteínas é o mesmo, né? O número de hemácia é o mesmo, mas agora o volume de líquido é menor, né? Então, consequentemente, essa pressão oncótica ou coloidosmótica aumentou. Isso puxa novamente o líquido para o interior. Então, olha só, 99% do líquido que voltou, em alguns momentos pode ser menos, né? Mas em geral, ó, cerca de 99% do líquido que extravasou aqui acaba retornando no finalzinho do capilar e segue através das veias, né, ó, da vênula que desemboca numa veia, ó, eu mostro aqui para vocês a vênula que desemboca numa veia. Bom, aí você pode pensar, pô, professor, então tá tranquilo, né? Se 99% do líquido que saiu voltou, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Eu costumo falar para o aluno o seguinte, imagine que eu pego uma sala de aula e coloque 100 alunos. Tire só 99, coloco mais 100. Opa, agora já tem 101. Tire mais 99, coloco mais 100. Agora já são 102, tiro mais 99. Se eu fizer isso 100 vezes, eu vou estar colocando 100 alunos, mas a sala já tem 100. Ou seja, olha o número de alunos que eu vou ter se a cada vez que eu colocar 100 alunos eu tirar somente 99, né? Quer dizer, fiz isso 10 vezes, são 110 alunos na sala quando eu colocar aqueles 100, né? Então vejam, isso vai acumulando, daqui a pouco se eu fizer isso 1000 vezes, eu estou botando 100 alunos, mas já tem 1000 alunos dentro da sala, né? Ou próximo disso. Então vejam, esse retornar 99 não é suficiente. Porque isso não é uma vez, isso acontece a todo momento, né? Porque isso se renova, todo momento está passando sangue aqui. Então, esse líquido intersticial ele deveria acumular, como vai acumulando alunos na sala de aula, né? Vocês concordam que esses alunos vão acumulando? Quando eu boto 100, tiro 99, coloco 100, tiro 99. Então vai acumulando um monte de aluno na sala. O que eu faço então? Eu preciso de um sistema para drenar o excesso desse líquido. E esse sistema é o sistema linfático. Vejam, ó, permeando aqui o meio intersticial, né, próximos aqui dos capilares sanguíneos, né, eu encontro um capilar linfático. E esse capilar linfático que eu vejo aqui, ó, isso aqui é um capilar linfático. Ele tem um fundinho de saco, assim, ó, ele termina estreitinho. E a pressão dentro dele é sempre menor
do que a pressão intersticial, do líquido intersticial. Então vejam, eu tenho um líquido intersticial aqui com uma certa pressão, só que os vasos linfáticos estão aqui, né, os capilares linfáticos abertinhos para o meio e possuem uma pressão menor. O que acontece? O excesso desse líquido intersticial que está circulando aqui ao redor dessas células que nós estamos vendo, né, e que está nutrindo as células, porque é um líquido rico em glicose, em oxigênio, né, ele vai entrar, o excesso entra, é drenado para os capilares e dos capilares segue através dos vasos linfáticos. Ó, o que eu tenho aqui? O vaso sanguíneo, né, o capilar sanguíneo, ó, sangue. Esse líquido extravasa, e quando extravasa, olha o leucócito mostrando aqui, ó, extravasando, né? Banha aqui as células, ó, eu chamo de líquido intersticial, aqui está como fluido intersticial, tanto faz, tá? E vejam, ó, aqui era sangue. Olhem, percebam como as hemácias elas seguem o caminho delas, né? Elas não extravasaram. E esse líquido cai, ó, no capilar linfático, ele é drenado, né? O excesso do líquido para o capilar linfático. E o que eu tenho aqui? Eu tenho agora a linfa. Então, professor, qual é a diferença de líquido intersticial e linfa? Os componentes são quase os mesmos. A grande diferença é a localização. Está no espaço intersticial, líquido intersticial. Foi drenado pelo sistema linfático, a gente passa a chamar de linfa. Ó, aqui está um capilar linfático. E o capilar linfático, né, os capilares convergem e vão formar os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos são muito semelhantes às veias em relação a possuírem válvulas. E aí aquela contração muscular, né, ajuda nessa circulação, né, principalmente nos membros superiores e inferiores, essa circulação da linfa que ela é produzida a todo momento. Bom, e para onde vai a linfa, né? Qual é o caminho do fluxo linfático? Vejam só, no espaço intersticial, né, aqui nesse espaço entre as células, notem que existem, ó, trocas, né, entre as células e o capilar, mas na verdade não é entre as células, é entre o espaço intersticial, né, porque é o líquido intersticial que troca, né, com as células, mas essa troca ela é dinâmica, né, por isso que está mostrando as flechinhas dessa forma. Mas enfim, no espaço intersticial entre as células, eu chamo esse líquido de líquido intersticial, por isso que eu coloquei em amarelinho. Esse líquido intersticial ele vai ser direcionado para os capilares linfáticos. Aí ele já virou linfa, né? Por isso que eu estou colocando aqui em verdinho. Dos capilares linfáticos, a linfa vai ser direcionada para os vasos linfáticos. E dos vasos linfáticos para os ductos linfáticos. Alguns colocam troncos linfáticos também, mas em geral são para os ductos linfáticos. E esses ductos linfáticos, que eu vou apresentar para vocês dois grandes ductos, dois principais, que é o ducto linfático direito e o ducto torácico, que desemboca aqui do lado esquerdo, eu vou explicar melhor, eles vão desembocar aqui, ó, no ponto de encontro entre a veia jugular interna e a veia subclávia. Esse ponto de encontro é conhecido como ângulo venoso. É bem aqui no finalzinho da subclávia, ó. Esse ductozinho que a gente vê verdinho, mas eu não estou vendo bem desse lado aqui você está vendo, esse aqui é o ducto torácico, ó, esse verdinho. Ele vem e desemboca então no ponto na veia subclávia, aqui ó, no ponto de encontro, ponto de anastomose entre a jugular interna e a subclávia. Como aqui forma um ângulo de praticamente 90 graus, esse ponto é conhecido como ângulo venoso. E aqui o ducto linfático, seja o ducto linfático direito ou torácico, se abrem na veia subclávia. Professor, e o que acontece com a linfa? Se mistura com sangue e volta tudo a ser sangue. Mas de onde que ela veio? Ela não veio da corrente sanguínea? Não foi, ó, o sangue, né, o líquido, né, os componentes que foram drenados aqui, né, que extravasaram pelo capilar, que formaram líquido intersticial. Então, esse líquido intersticial virou linfa, a linfa seguiu o seu trajeto e desembocou aqui na corrente sanguínea. Só que vale lembrar, então, aqui no ângulo venoso, né, no ponto de encontro entre jugular interna e subclávia, é o local em que os ductos se abrem e aí tudo mistura com sangue e acabou a linfa, né? A partir dali é sangue, mas nova linfa está sendo produzida, né? Porque isso aqui é um ciclo, né? Líquido intersticial está sendo produzido, né? Que vai nutrir aqui ou que vai direcionar o excesso, né? Lá para
os capilares, que vai virar linfa, que segue, entra aqui, porque nova linfa está sendo produzida. Né? Isso aqui é cíclico. Vale lembrar que nesse meio do caminho estão os linfonodos, e essa linfa vai ser filtrada. Eu já vou explicar um pouco melhor. Bom, vasos linfáticos e linfonodos. Né? Os vasos linfáticos são esses vasinhos que nós conseguimos ver aqui, ó, né, que vão estar drenando a linfa para direcionar para o destino final. E qual é o destino final? O destino final vai ser sempre, ó, o ângulo venoso, né? Seja ele do lado direito, seja ele aqui do lado esquerdo. Então, esses vasos linfáticos que possuem válvulas, assim como as veias, né, eles vão direcionar a linfa no seu trajeto para centros, né, para massinhas especializadas, que nós chamaremos de linfonodos, né? Muitos chamam de gânglios linfáticos. Esses linfonodos que vemos aqui, ó, né, por exemplo, eles vão ter vasos aferentes, por exemplo, aqui, ó, que estão recebendo a linfa que está vindo da extremidade. Então, vejam, por exemplo, a linfa aqui, ó, do pé, da perna aqui, da coxa, vem e desemboca em um linfonodo como esse aqui, ó, tá? Por essa região. O linfonodo, ele vai ser, ó, irrigado, tem uma artéria, né, entrando aqui no hilo aqui do linfonodo para irrigar esse linfonodo, e tem veia drenando esse linfonodo. E nesse linfonodo aqui, eu vou ter muitas células imunes, né, muitos linfócitos vivendo ali. Para que serve esse linfonodo? Bom, ele serve como um centro, né, de filtragem e um centro de triagem também. Quando a linfa passa pelo interior do linfonodo, se essa linfa estiver contaminada com bactéria, por exemplo, né, com algum outro tipo de agente patogênico, esse agente já é barrado aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho linfócitos, né, vão ter macrófagos. Então, esse agente patogênico ele já vai ser destruído, ele já vai ser aqui fagocitado, e isso faz com que também ocorra uma proliferação nas células imunes, e elas acabam migrando lá para o sítio da infecção, né, lá para o sítio primário. Células defeituosas, células cancerosas também são destruídas aqui. Ou muitas vezes os macrófagos do local da infecção, exemplo, estou com uma infecção aqui no joelho, acabam direcionando, acabam fagocitando, né, parte desse, vamos pensar, acabam fagocitando essa bactéria e acabam levando para apresentar, né, para as células imunes lá no interior do linfonodo. Bom, quando ocorre alguma infecção, né, e esses linfonodos eles são ativados, porque daí aumenta o fluxo no seu interior, né? Aumenta a atividade metabólica ali com produção de novas células, né? A gente chama de expansão clonal. O que acontece? Esse linfonodo ele acaba aumentando de tamanho, né? E esse aumento de linfonodo vai ter uma importância clínica para a gente. Mas por enquanto, né, vamos ficar com o seguinte, ó, o linfonodo é um centro que filtra a linfa para quê? Para nos proteger contra agentes patogênicos, né, agentes que têm a capacidade de nos fazer mal, né, e também para nos proteger contra as células defeituosas, células que não estão em acordo com o que a gente considera, né, o corpo entende como uma célula normal, né, em perfeito estado. A linfa no seu trajeto passa por pelo menos um linfonodo. E esses linfonodos, tá? Mas normalmente são cadeias. E esses linfonodos, eles não estão distribuídos de maneira aleatória, assim, eu tenho linfonodo aqui na coxa, eu tenho aqui na... Não, são pontos específicos. Por exemplo, nos membros inferiores, a gente tem linfonodos na região poplítea e aqui na região inguinal. Eu não encontro linfonodos, por exemplo, no pé, na região anterior. Então, eles são pontuais, mas eles estão em pontos estratégicos, né? É como se fossem pequenos quartéis generais, né? Em pontos estratégicos para que a linfa passe por ali, seja filtrada, e se tiver tudo certo, ela segue o caminho normal, né? Se tiver algo errado ali, o sistema imune entra em ação e vai tentar reverter essa situação, né? Que está mostrando, né, um desenho com inúmeros linfonodos e vasos linfáticos. Então, aqui o linfonodo foi ampliado, né? Mas notem como são cadeias, né? São vários. E esse aqui é o ducto torácico. Encerramos dessa forma a primeira aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço.